Olá, alunos do curso de Licenciatura em Geografia. Eu sou o professor Giovanni e estamos iniciando a disciplina de Geografia e Recursos Hídricos. Nossa primeira unidade tem bases conceituais em hidrologia e recursos naturais. Nesta aula, trabalharemos os tópicos recursos hídricos, hidrologia, aplicação da hidrologia, bacias hidrográficas, subbacias e microbacias hidrográficas, rede de drenagem, curvas de nível, pontos cotados, divisor de águas, classificação dos cursos de água, elementos das bacias hidrográficas, forma das bacias hidrográficas, drenagem. Primeiramente, vamos trabalhar aqui o conceito de recurso hídrico. O que é um recurso hídrico? Recursos hídricos são as águas superficiais ou subterrâneas disponíveis para qualquer tipo de uso de região ou bacia. Então, eu tenho aqui toda a Terra, né? Toda a água presente no planeta Terra. De toda a água presente no planeta Terra, eu tenho a água salgada, que corresponde a 97,5%, e a água doce a 2,5%. Que é a água que está presente na forma de gelo, né, nas calotas polares, no topo das montanhas, o chamado gelo eterno, mais a parte líquida, que corresponde a rios, lagos. Né. Desse total de água doce no mundo, 68,9% compõe gelo, calotas polares, né, e 31,10% água doce líquida. Né. Dessa água doce, 96% dessa água doce corresponde à água subterrânea e 4% às águas superficiais, né? Os rios e lagos, lagoas que nós conhecemos. Em relação à água, o que você não pode ver, né? No caso que a gente não vê onde a água está presente, então você consome sem perceber, né? Veja o quanto de água potável é necessário para produzir itens do seu cotidiano. Por exemplo, uma cerveja, 1 litro de cerveja, eu preciso de 5,5 litros de água. 1 quilo de arroz, né, na agricultura, na produção, eu tenho 2.500 litros, certo? Por exemplo, uma manteiga, que é um alimento processado, né, já 1 quilo de manteiga corresponde a 18 mil litros d'água. Né? 1 litro de leite corresponde a 712,5 litros. Né? 1 quilo de queijo, por exemplo, eu tenho 5.280 litros. Uma batata, 132 litros. Né? E 1 quilo de carne bovina consome, né, para a produção, 17.100 litros de água. E aí uma banana, uma simples banana, 499 litros d'água. E 1 quilo de frango, 3.700 litros. Então essa aí é uma estimativa calculada em torno da alimentação, de várias situações que ocorrem, né, durante a produção agrícola, industrial, do uso da água. Dá para ver que a água é muito importante. Né? Então a hidrologia. A hidrologia, né, vamos pegar aqui um conceito é a ciência que trata da água da terra, sua ocorrência, circulação e distribuição, suas propriedades físicas e químicas e a sua relação com o meio ambiente, incluindo sua relação com as formas vivas. Né? Essa é uma definição aí da unidade United States Federal Council of Science and Technology. É um conceito bem antigo. Nós temos aí de TUSE, é uma ciência interdisciplinar que tem evoluído expressivamente devido aos problemas crescentes observados nas bacias hidrográficas, como a ocupação inadequada, o aumento significativo da utilização da água para diversos fins, e principalmente em face aos resultados e impactos sobre o meio ambiente. Observar aí que as duas há uma diferenciação, um conceito bem técnico e um outro já que inclui questões técnicas mais de gestão de
dos recursos, né? Então nós temos essa diferenciação. E aí qual é a aplicação da hidrologia segundo Righetto, 1998? Então a escolha de fontes de abastecimento de água para o uso doméstico e industrial, projetos de construção de obras hidráulicas, né? Então obras de bueiros, barragens, drenagem, né? No caso aí, estudo de características do lençol freático, exame de condições de alimentação e escoamento do lençol, né? Precipitação. Também é utilizado esse conhecimento da irrigação, né? E aí tem a questão da escolha do manancial, estudo da evaporação e filtração. Nós também temos a regulamentação de recursos d'água e controle de inundações, né? Então, vazão, previsão de vazões máximas, oscilação de nível. No segundo momento, nós temos aí o controle de poluição, também é utilizado da aplicação da hidrologia. Nós também temos o controle da erosão, muito importante, né? Ter esse conhecimento para controlar a erosão. A navegação, né? Que é uma das práticas mais antigas aí, né? Aproveitamento hidrelétrico, né? Dos cursos d'água para geração de energia. A operação de sistemas hidráulicos complexos. Recreação e preservação do meio ambiente. E, por fim, preservação e desenvolvimento da vida aquática. Certo? Esses são o conhecimento da hidrologia e suas aplicações, né? Quando a gente fala da hidrologia, a unidade básica, né, do estudo é a bacia hidrográfica, né, a região da bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica ela é composta, né, pela área geográfica, né, onde eu tenho o rio em si, os seus afluentes e as vertentes, né, que por onde a água verte para a região mais baixa, que é a região aí do Talveg, ou onde fica o rio, né, onde corre o rio. Então, se vocês observarem, nós vamos ter os divisores de água, né, que são a parte mais elevada, que vai ser aí o limite entre as bacias hidrográficas. O divisor de água ele é o ponto ali de definição do limite geográfico da bacia, e a partir do divisor as águas vão percorrer um caminho, né, superficial para um lado e para o outro, vão verter para uma bacia ou para outra bacia, certo? Então, essa aí é a bacia hidrográfica, esse é o percurso, né, que seria que a área geográfica, né, não é só, a bacia hidrográfica não é só apenas o rio em si, né, que não vamos confundir rede de drenagem com a bacia hidrográfica. Vamos ver aqui as subbacias. Então, uma subbacia ou microbacias é um conceito importante na preservação da água também, né? Porque é lá que estão as nascentes, né? São áreas de drenagem, de tributários de curso de água principal, né? E possui áreas maiores que 100 km² e menores que 700 km², segundo Faustino, em 1996. Então, ali nós temos um desenho, né, uma imagem que mostra ali o que seria uma microbacia, né? Nós temos a bacia hidrográfica como um todo, que seria essa microbacia. Então, a microbacia ela faz parte de uma bacia maior, né? Mas ela é importante porque é nela que contém os seus nascedouros, né? Que vai dar origem à grande bacia. E aí nós temos a chamada rede hierarquia fluvial, né? A hierarquia fluvial é quando que é essa rede de drenagem, a rede de drenagem, né, que é composta apenas pelos rios, né, eu tenho uma hierarquia, né, então eu tenho os rios de primeira ordem que vão desaguar nos rios de segunda ordem e os rios de segunda ordem desaguam no rio de terceira ordem e assim sucessivamente. Se ele desaguar em outro rio, o rio principal passa a ser um rio aí de quarta ordem, né. Então, se vocês observarem, em vermelho eu tenho o contorno aí, né, da bacia hidrográfica, né, que seria o divisor de águas aí, né, mas o que seria a rede de drenagem? Apenas os rios aí que compõem essa bacia hidrográfica, tá bom? E aqui é muito importante conhecer o relevo, né, então
Existem muitas cartas, e aí nós temos um elemento importante que é a curva de nível, né? Então nós temos aqui uma montanha, onde nós vamos cotar diversos pontos, né, de mesma altitude, e aí eu tenho uma representação ao lado aí como seria essa montanha representada, né, numa cota até de 120 metros aí, então de 20 aí a 120 metros. Quando vocês observarem uma carta, né, com curvas de nível, nós vamos ter as curvas que ela vai ter a cada 5 linhas, né, você tem uma linha que ela tem a tonalidade mais escura. Nós chamamos essas de curvas mestras. E as outras curvas, curvas secundárias, né? Então essas curvas mestras, elas servem para dar orientação, né, de uma cota altimétrica que muda a cada 5 medições aí que é feita do terreno. Também vocês podem encontrar nas cartas pontos marcados, como esse aí em vermelho, ó, um ponto cotado. Então a cota ali é 429 metros. Então geralmente você pode encontrar esses pontos cotados aí, entendeu? Nas cartas. Então é uma forma também de observar aí a altitude, né, do terreno, para onde a altitude, onde é o caimento, e aí você consegue identificar para onde o rio está desaguando, né, para onde as águas estão vertendo nessa região. Então, divisor de águas é a linha que representa os limites da bacia, determinando o sentido de fluxo da rede de drenagem e a própria área de captação da bacia hidrográfica. Segundo Vilela e Matos, o divisor topográfico relaciona-se com o relevo, sendo responsável por fixar a área da qual provém o deflúvio, né, superficial da bacia. O divisor de águas, freático, né, geralmente é determinado pela estrutura geológica dos terrenos. Os limites dos reservatórios de água subterrânea, onde é derivado o deflúvio básico da bacia. Então essa é a bacia hidrográfica aí, né, a região que a gente vai estar mostrando aqui, na verdade, é o divisor, né, que é o interflúvio também, chamado interflúvio, né, ele vai dividir por onde a água vai percorrer. Então eu tenho de um lado a vertente, do outro a outra vertente e o rio no meio aí, entre os divisores de água. Outra imagem aqui, os elementos da bacia. Na bacia nós vamos encontrar a nascente, né, os afluentes, o rio principal, que é o leito principal aí, o lençol freático, né, que abastece a bacia também, o divisor de águas, a foz, que é onde o rio desemboca, né, e o fundo do vale, que seria a região que tem uma topografia mais rebaixada, né, e as microbacias. Então esses são os principais elementos aí de uma bacia hidrográfica. Classificação dos cursos de água, eles podem ser perene, né, quando ele não seca de jeito nenhum, ou ele é abastecido pela água da chuva, e no período não chuvoso, né, que é onde eu tenho a estiagem, pelo lençol freático. E aí eu tenho os cursos intermitentes. Geralmente na estação chuvosa o rio vai percorrer, né, vai ter a correnteza, mas quando cessam as chuvas, o rio tende a secar, né, o que acontece em muitos rios do Nordeste. Boa parte dos rios do Brasil são perenes. Algumas regiões onde eu tenho a estação seca muito prolongada, né, ou poucas quantidades de chuvas, eu vou ter rios intermitentes. E eu tenho aí os rios efêmeros. Esses cursos d'água existem apenas imediatamente após o período da precipitação, né, e só transportam o escoamento superficial. Então, choveu, ele faz o córrego, transportou, acabou a chuva, acabou o córrego. Então chamamos isso de efêmero. Já quanto à classificação da drenagem, né, que é para onde a água vai ser despejada ou jogada, né, ou escoada, né, nós chamamos ela de exorreica, e aí o próprio nome já diz, né, exo para fora, né. Então, o escoamento da água para fora do continente, no caso, vai até o mar, o oceano. Isso quando ela deságua direto no ambiente marinho, por exemplo, o Rio Uruguai, o Rio Itapecuru e outros rios aí. E nós temos a drenagem endorreica, quando ele deságua para dentro do continente, né, em áreas internas, que não vai até o mar. No caso, tem uma desembocadura em um lago, por exemplo, dissipando num deserto,
ou se perdendo nas areias das depressões kársticas. E aí nós temos o rio, por exemplo, o Jacuí, né? E aí eu tenho também a criptorreica, quando as bacias são subterrâneas, como as bacias kársticas. E a drenagem subterrânea acaba por surgir em fontes e integrar-se em rios subterrâneos. Então, o rio percorre e de repente ele desaparece, né? Mas ele corre subterrâneo ali. Existem essas situações. E a renca, quando não há nenhuma estruturação de bacia hidrográfica, como nas áreas desérticas, onde a precipitação é negligenciável e a atividade eólica das dunas é intensa, obscurecendo as linhas de padrões de drenagem. Então não existe padrão nenhum de drenagem, então eu chamo isso de arrenca, certo? E essas são nossas referências, né? Espero que vocês tenham bons estudos, façam atividade e vamos fazer as atividades e acompanhar os vídeos, né, que estou também postando. Obrigado.